Por que essa demora, seu Moreira? É por causa das peças. Tem umas que são daqui, mas tem outras que vêm de fora. Essas que são importadas, nossa, é o maior percurso para chegar até a gente. Ela vem de navio dentro do container, aí tem que esperar descarregar para o centro de distribuição. Entendi. Vai vendo só, a Autopeças faz o pedido, só aí que o caminhão sai para entregar nas lojas. Mas eu recebendo o meu pedido, aí não tem problema, eu libero o seu carro na hora. Vi que vai demorar mesmo, né, seu Moreira? Olha, às vezes acaba chegando bem antes do que a gente espera. Então tá, né? Vou ter que esperar. Bom dia pro senhor aí. Qualquer coisa você me dá uma ligadinha antes, Tá, então. eu te ligo, Tá fica certo? tranquilo, te Obrigado. ligo. Tchau. O Moreira tá certo. Nessas horas, a gente percebe como o transporte de cargas é importante. Para a indústria, para o comércio, para o setor de serviços, para a economia do país. Hoje, o setor de transporte de cargas no Brasil movimenta quase 750 bilhões de toneladas de produto por ano. Isso inclui peças de máquinas, alimentos, matéria-prima, embalagens. São mais de 1 milhão de empregos gerados. E algumas dessas vagas de trabalho só podem ser preenchidas por trabalhadores qualificados. Mas os transportes precisaram evoluir muito até chegar a esse ponto. A história do transporte de carga teve início por volta de 9000 a.C., quando o homem precisou transportar os alimentos que cultivava. Afinal, foi o cultivo do alimento que levou o homem a deixar de ser nômade e se fixar na terra. O homem cria comunidades em torno dessa atividade agrícola e essas comunidades, gerando um excedente do que produzem, passam a ter algo que podem trocar entre si. E é justamente a troca desses excedentes que impulsiona o comércio. Essas mercadorias que são trocadas têm que ser deslocadas de um ponto para o outro. Com a invenção da roda, ele já está habilitado a construir pequenas carroças que permitem realizar esse transporte. As rodas primitivas eram feitas de pedra e com o passar do tempo elas foram sendo aprimoradas. Desenvolveram a roda de madeira maciça. Mesmo a roda de madeira maciça, ela se desgastava. Por volta de 1500 a.C., os egípcios aperfeiçoaram a invenção, criando uma roda com aro de madeira que permitia um desgaste uniforme da superfície. A etapa posterior, e já muito tempo depois, foi quando o homem já domina a técnica de moldagem do ferro e consegue construir rodas com aros de ferro. Constitui-se um grande avanço porque implica na durabilidade maior da roda, na sua maior eficiência no transporte. A roda foi fundamental para apoiar novas invenções ao longo da trajetória do ser humano. Antes mesmo da criação do automóvel, por exemplo, a roda era um elemento importante da máquina a vapor, carro-chefe de uma nova revolução tecnológica. A máquina a vapor tinha condições de ser fabricada e replicada. Surgiu na Inglaterra no século XVIII, quando o carvão era o combustível da siderúrgica que moldava o ferro. Era o começo da primeira revolução industrial. O uso da máquina a vapor contribuiu para a expansão da indústria têxtil e aumentou a demanda por força de trabalho. A oferta de trabalho e as difíceis condições de vida no campo provocaram a migração de pessoas do campo para a cidade. Com isso, as cidades foram crescendo cada vez mais. O crescimento das cidades cria um problema novo. Como se dará o abastecimento das necessidades básicas da população? Ele acaba sendo resolvido pelo avanço dos meios de transporte. Com a entrada das máquinas a vapor, o transporte começou a sofrer evoluções. Então, as estradas que eram feitas para o transporte de carroças agora dão lugar às ferrovias, né? Para que as locomotivas possam levar as mercadorias cada vez mais distante e em grandes quantidades. A indústria evoluiu. Junto com ela, o transporte de cargas. O século XIX trouxe a segunda revolução industrial, que possibilitou o aumento na utilização das ferrovias, com trens puxados pela máquina a vapor. A navegação também ganhou mais agilidade para o deslocamento de matérias-primas e produtos. Com o progresso, né, através das máquinas a vapor, tanto a ferrovia como os transportes marítimos ou fluviais, logicamente trouxeram uma demanda muito grande de novas frentes de trabalho. Exigiu também que mais mão de obra, mais pessoas para poder fazer esse acompanhamento, essa movimentação, carregamento, carga, descarga.
Em 1886, o alemão Karl Benz inventou o primeiro automóvel com motor a combustão movido a gasolina. Estava dada a largada para a nova etapa na história dos meios de transporte. O automóvel tem um papel importantíssimo, tanto no processo de ocupação metropolitana, como também em toda a logística de coleta e distribuição de produtos no interior das grandes metrópoles. Que a indústria automobilística ela cresceu e se fortaleceu muito nos Estados Unidos. O que aconteceu foi um espalhamento das cidades em função de grandes investimentos governamentais feitos em estradas. Em 1896, o pesquisador alemão Gottlieb Daimler criou o primeiro caminhão movido a gasolina. A nova tecnologia impulsionou o transporte por terra, beneficiou a indústria, o comércio e a criação de novo modelo de estradas. A criação do caminhão favoreceu mais do que o transporte de matérias-primas ou de produtos industriais. O caminhão é parte integrante da logística de guerras. Foi usado no campo de batalha pela primeira vez em 1914, na Primeira Guerra, ainda de forma rudimentar, com motor à explosão. Mas foi na Segunda Guerra que o caminhão foi utilizado em larga escala para transportar, abastecer e até mesmo alojar tropas. Foi considerada a primeira guerra motorizada da história. A logística como conceito militar já vem desde a antiguidade, mas o grande avanço foi na Segunda Guerra Mundial. Tanto os Estados Unidos quanto a Inglaterra desenvolveram sistemas de planejar, de estruturar projetos de avanço ou recuo de tropas, de abastecimento, né, de manutenção de equipamentos que eram utilizados na guerra. Na década de 1950, a logística virou disciplina nas universidades. A guerra trouxe todo esse conhecimento logístico para dentro do meio acadêmico e do meio acadêmico para a indústria e comércio. Então as empresas passaram a adotar todas as estratégias, utilizando modais, planejamento, né, as previsões de demanda. Com a evolução da tecnologia, as exportações e importações aumentaram. O transporte de cargas cresceu mundialmente, junto com a necessidade de planejamento. E a logística ganhou mais espaço na indústria e no comércio. Por isso, a ocupação de assistente de logística é bastante importante para o setor. As atividades desse trabalhador são fundamentais para garantir os acertos do fluxo da entrega. Na área de logística, eu faço endereçamento dos produtos que chegam. Assistente de logística, todo dia ele aprende uma coisa nova. Processo de entrada de produto, armazenagem, separa, expedição e até chegar no cliente final, que é a loja, ou o cliente mesmo, que são os compradores. O assistente de logística, ele vai participar desde o recebimento da mercadoria até a colocação dessa mercadoria dentro do galpão, a forma como isso é feito e depois da roteirização disso para a entrega. O assistente de logística, ele é um emprego formal, com registro em carteira, ele tem mercado garantido. Por quê? Porque cada vez você tem mais empresas, as empresas estão cada vez mais longe dos grandes centros. Todo esse processo é peça-chave no cumprimento de contratos. Por isso, a logística adequada e bem planejada interfere no custo final dos produtos. Com a evolução, né, das estratégias de logística e com os modais para levar mercadorias a maiores distâncias, já não havia necessidade de fazer produção e comercialização somente no seu continente. Então a globalização está ligada com o desenvolvimento desses modais todos. Com a globalização, um determinado produto ele não é inteiramente produzido num local só. As suas componentes são feitas em locais diferentes, em países diferentes. E isso passou a ser o desafio da logística, de como que esses suprimentos vindos de diferentes partes do mundo compusessem um produto ao menor custo, consequentemente, um maior acesso do público consumidor. O desenvolvimento de transporte de cargas foi essencial para a expansão da economia de países e também de várias regiões do mundo, como o ABC Paulista, por exemplo.
Este grande polo industrial é responsável por cerca de 20% da produção nacional de automóveis e veículos comerciais leves. Daqui sai mais da metade dos ônibus e caminhões produzidos no Brasil. Mas sem infraestrutura adequada para o transporte de cargas, tudo que se produz no ABC não poderia ser comercializado. O fenômeno da aglomeração de indústrias e da formação de polos industriais, ele é típico da primeira metade do século XX. Todos os investimentos em infraestrutura, eles se voltavam para essas aglomerações, né? Um acesso ferroviário, uma rodovia, uma usina hidrelétrica que pudesse abastecer um grande polo industrial. A lógica do ABC seguiu justamente essa tendência da aglomeração industrial. A competitividade de um país muitas vezes passa por uma infraestrutura adequada no modo rodoviário, no ferroviário, no marítimo. Quando isto não ocorre, nós acabamos tendo o custo do produto final muito mais caro, porque você é obrigado a utilizar transporte por modal inadequado, ou seja, você vai fazer transporte de caminhão quando esta carga está sendo transportada por um trem ou por um navio. Nós temos uma mineradora no país que é uma das grandes exportadoras de minério, não é? Exporta minério hoje para o mundo inteiro. Ela realmente cresceu muito à medida em que ela fez grandes investimentos logísticos. Ou seja, ela construiu ferrovia e ela construiu um porto para que pudesse dar o escoamento ao seu produto. Com isso, ela diminuiu tremendamente o custo do produto, porque ela praticamente administra toda a logística. E aí, Moreira, novidades? Quando eu vou poder pegar meu carro? Ô, Jota, tenho novidade da boa, viu? Tá prontinho. Eu nem acredito, seu Moreira. O pessoal da logística trabalha direitinho. As peças chegaram antes do prazo, falei pra você? Legal, Moreira. Pera aí, eu vou pegar seu carro. Bom, eu fico por aqui.